Amém. Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos continuar. Meio de 15 no máximo. Tá. Aí eles vão dar. Meio que vem ser como a gente faz. Então nós vamos dar continuidade ao estudo do Catecismo Maior, como o pastor vem fazendo aqui há muitos domingos, no estudo do Nono Mandamento, continuação da pergunta 145. Para quem acompanha aí no comentário do Johannes, a gente vai pegar na página 450, o finalzinho lá, da continuação de quais são os pecados proibidos no Nono Mandamento. E como esse já vem sendo um tema que já vem sendo tratado há bastante tempo, o pastor já esmiuçou as bases do mandamento, a questão da justiça de Deus, o valor da verdade, diversos outros detalhes disso aqui, inclusive, salvo engano, até essa parte da pergunta que a gente vai ver hoje, que são a inverdade, caluniar, dissimular, detrair. Algumas dessas sentenças também já foram tratadas aqui. Então, para não ficar muito repetitivo, eu vou fazer uma pequena introdução, voltar aqui no comentário sobre algumas coisas, e depois a gente vai se ater mais à parte final, que fala do censurar precipitadamente, ríspida ou parcialmente a má interpretações das palavras e ações, se der ao adular e vangloriar-se. A gente vai dar uma focada nesse ponto. Então eu vou ler essa parte da pergunta para a gente se situar, depois a gente vai ler os textos e vai passando para os pontos específicos. Então aqui no Catecismo Comentado já vou começar nessa parte que ele destaca aqui, que vai ser objeto de estudo. E aí, quais são os pecados proibidos no Nono Mandamento? Os pecados proibidos no Nono Mandamento são falar em verdades, mentir, caluniar, dissimular, detrair, espalhar boatos ou rumores, escarnecer, injuriar, censurar precipitada, ríspida ou parcialmente, a má interpretação de intenções, palavras e ações, adular, vangloriar-se, presumir ou falar de nós mesmos ou dos outros com exagerada importância ou depreciação. Então, o primeiro, vou pedir mais ajuda aqui do pessoal que está aqui na frente. Davi, você pode ler para a gente Isaías 59, versículo 13, e vou pedir ao Alexandre que leia Levíticos 9, verso 11, por favor. Como prevaricar, mentir contra o Senhor, o retirarmos do nosso Deus, pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. E Alexandre, por favor, pode ler. 19, Levítico 19, 11. 59 foi o Davi. Isso. Não, 19, 13 foi o Davi. Levítico 19, 11. Não furtarás, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próprio. Okay. Então, assim, nós vemos que os textos são bem claros na questão da inverdade, de injuriar, como isso é diretamente ligado a esse mandamento. E aí eu gostaria de ler aqui o comentário que Johannes faz, para que a gente trabalhasse isso numa ótica um pouco específica hoje. Aqui no nosso comentário, ele faz a seguinte pergunta: por que é errado falar em verdades ou dizer mentiras? É errado falar em verdades ou dizer mentiras, porque isso é contrário ao caráter de Deus, que é a verdade.
Na Bíblia, Satanás é chamado pai da mentira, e quem diz mentira usa o método de Satanás ao invés de fazer aquilo que é agradável a Deus. Além de ser uma afronta à santidade de Deus, dizer mentiras destroça o próprio fundamento da sociedade humana. Ela destrói a moeda mundial da verdade e faz circular a moeda espúria da falsidade. Se todo mundo dissesse mentiras o tempo todo, a sociedade humana não poderia existir, pois seria impossível jamais acreditar em ninguém. É só e absolutamente porque dizer a verdade é prevalecente que a sociedade humana pode funcionar. O mentiroso é um trapaceiro que tira proveito da reputação geral de fidelidade da sociedade humana ao dizer mentiras em benefício de seus próprios e egoístas interesses. Então, isso é uma questão muito interessante, porque nós já aprendemos aqui diversas vezes que a lei de Deus ela é a lei da vida. A vida só é possível com esses parâmetros da lei de Deus. E se a gente pega totalmente o contrário da lei de Deus, só sobraria a morte. E não é diferente no caso desse mandamento. A vida, ela em geral só é possível, a gente só funciona, tudo é estruturado na nossa sociedade com base na verdade que traz a confiança. Se a gente não tiver confiança, a gente não consegue ter um mínimo de previsibilidade das nossas ações, e isso simplesmente gera um caos total. Nada consegue funcionar sem confiança e previsibilidade. Imagina, nas pequenas coisas, você está num ponto de ônibus, você vê lá, esse ônibus é o número tal, vai para tal lugar. Pô, mas será que esse motorista vai chegar ali no meio do caminho, vai desviar? Eu preciso chegar naquele lugar, o que eu vou fazer? Você precisa confiar que aquelas coisas vão acontecer daquela determinada forma, porque além de nada funcionar, a gente surta. A verdade é muito mais importante. Muitas vezes a gente pensa em coisas pontuais, mas a verdade é importante para o funcionamento mecânico de coisas extremamente básicas que a gente geralmente não se percebe. E mais do que isso, nós também já aprendemos aqui no estudo do Catecismo, da Lei de Deus, que o que diferencia o homem na questão da criação, a imagem de Deus, a nossa capacidade moral. E uma coisa muito importante disso a respeito do nono mandamento é que a nossa capacidade moral de fazer escolhas, e que essas escolhas devem honrar a Deus obedecendo a lei, ela depende muito da nossa leitura que a gente faz da situação. Você vai tomar uma determinada atitude com base naquilo que você entende. Então, se você está lidando com uma determinada questão, você lida com o seu irmão, dependendo de como ele agiu com você, da informação que ele te deu, se aquilo é verdade, se aquilo é uma mentira, se ele está agindo de forma justa ou se ele está agindo de forma injusta, que você vai pensar, que você vai meditar sobre como você vai agir com ele. Então, se o seu irmão vem e fala uma mentira ou age de forma injusta, você vai censurá-lo e vai buscar fazer isso da melhor forma possível. Cara, você falou uma coisa aí, brincadeira. Eu acho que as pessoas não perceberam, mas quando você falou em verdade, caos, eu estava pensando aqui, a verdade traz paz. Quando você fala aqui, quando você diz que a leitura que você fez, a verdade traz confiança, a falta de confiança, ela não traz paz. E a verdade traz paz. Você falou em caos, você falou. E é interessante porque muitas vezes nós usamos a mentira com esse propósito para apaziguar, para a coisa não ficar ruim, né? Você mente para o pai, você mente no trabalho, você pensa, mas isso é falso, porque o princípio da verdade é gerar paz e confiança, e quando isso não acontece, gira completamente o contrário, o caos, e a desconfiança causa um caos. Se os filhos, por exemplo, normalmente não acreditam nos pais, eles não têm paz. Há uma insegurança. Isso aí é muito interessante, muito profundo. Se a gente parar para pensar só nisso, a gente vai, traçar vários
vários outros aspectos, né? Dessa relação da verdade com a paz, né? A paz de Deus. Exato, e essa é a questão, porque tem essa dimensão material e a dimensão espiritual. Se nós vamos sendo treinados a desconfiar e a gente não tem mais confiança em nada, e você perde a confiança na palavra e nas promessas de Deus, também reina a insegurança espiritual. Você não sabe se você é salvo, você não confia em nada. E a desconfiança, ela realmente é o agente do caos. Você sem previsibilidade, sem confiança, a gente perde completamente a paz, a capacidade de planejar as coisas. Isso às vezes realmente a gente não consegue perceber isso no dia a dia. E voltando para essa questão das nossas escolhas morais, elas estão extremamente ligadas à nossa leitura do contexto. Então a gente vai precisar entender se o que a gente está lidando é uma coisa correta, é uma coisa justa, ou se aquilo que a informação que estão nos dando é verdade ou é mentira, para que em cima disso a gente tenha uma escolha, e o ideal é que a escolha seja que honre a Deus naquela situação. Então, quando a gente está diante de uma inverdade, ou como a gente vai ver, quando há uma injúria que macula a honra de uma pessoa, quando há uma dissimulação, o que a gente está fazendo? Nós estamos roubando os nossos irmãos da capacidade de ter uma leitura correta daquele contexto, para que ele possa agir de forma correta em cima daquela situação. Então, como ele vai interpretar aquela realidade de forma completamente distorcida, ele necessariamente vai tomar uma atitude errada para aquela situação, porque ele entendeu aquela situação de uma forma que era completamente errada. Então, a mentira nesse contexto, as injúrias, todas essas coisas que dissimulam ou que distorcem a verdade, o que a gente está fazendo é roubar das pessoas, dos nossos próximos, as pessoas que estão à nossa volta, a capacidade de fazer uma avaliação realista e correta daquele contexto, para que ele possa agir de forma correta em cima do que aquela situação pede. Então isso é uma coisa muito séria, porque, e como a gente estava falando aqui da mentira e do caos, ligando uma coisa com a outra, você tem uma dissimulação. Então aquela pessoa entende o contexto de forma completamente equivocada e toma uma atitude equivocada. Aquilo vai gerar em diversas outras pessoas e na própria pessoa que foi o agente daquela ação, uma reação também completamente equivocada, porque então assim isso vai gerando uma onda de erro, de equívoco. Mais uma vez a gente vai chegar ao quê? No caos, numa desordenação, uma coisa que era para caminhar num determinado sentido, a coisa vai ficando completamente desordenada, porque todas as atitudes são tomadas em cima de informações incorretas. Às vezes você leva um justo a julgar de forma injusta e temerária por causa de uma informação que você deu, que não é verdadeira, né? Isso. Exatamente. Então você estimula uma pessoa justa ao pecado. Dando um exemplo aqui na Bíblia, que a Simone acabou de falar ali ontem, aquela história de Mefibosete com Davi, que o servo dele se engana. Ele fala, quando Davi retorna, encontra ele fala, aqui no 2 Samuel 19, por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu, ó rei, meu senhor, meu servo me enganou, porque o teu servo dizia, aguardarei o jumento e montarei para ir com o rei, pois teu servo é coxo. E ele falsamente acusou fez e Davi já volta meio que acusando ele. Por que você não foi? Então, só que foi realmente um contexto foi um justo Davi, como se o coração de Deus com um elemento errado, ele tomou uma posição. E a atitude dele, com relação a isso, foi uma atitude equivocada também. Ele falou uma coisa dividida, né? Ele tinha tomado, tudo, e ele manda dividir. E aí foi mal tudo bem, né? Fiquei por exemplo, você voltou, né? Ele jogou isso, né? Porque está falando, foi uma atitude equivocada. Porque a leitura dele tinha sido deturpada pelo servo. Então isso vai gerando uma bola de neve em que as coisas vão saindo completamente dos trilhos que elas deveriam andar, porque veio uma informação falsa, uma informação incorreta que foi
guiando aquela sequência de ações. Isso é uma coisa que a gente vê em todos os... O pecado sempre vai contaminando uma coisa a outra e isso sai completamente. Mas no nono mandamento, nessa questão da verdade, isso é extremamente irrelevante. Só para dar um exemplo na questão nossa atual, as famosas fake news. É assim, sai uma notícia que gera um burburinho, uma comoção, às vezes, por parte da população, que começa a tomar e tomar certas atitudes, falar certas coisas, e depois é aquilo que a gente sempre fala, para desdizer, para consertar, seja do lado direita, esquerda, centro, etc., é quase impossível. Então, assim, principalmente a mídia hoje atual é fazer com que os outros pensem em coisas erradas e para gerar comoção e instabilidade. Né? Eu acho que se você quiser ver um melhor exemplo hoje em dia, claro que o nosso coração e o nosso pecado faz isso também de forma bem capaz e com muitos artifícios, mas a mídia hoje em dia faz isso com maestria, né? Que acaba gerando confusões que às vezes você vê uma coisa que acontece hoje, daqui a 5, 10 anos ainda tem consequências, né? Pessoas são condenadas injustamente. Que é justamente o injuriar, o dissimular, que a gente vai ver lá na frente, é quando a pessoa começa, não é simplesmente, digamos, uma mentira inocente, uma informação equivocada. É o que ele comentou aqui, a pessoa começa a usar isso de forma maliciosa para não gerar propriamente o caos de resultados imprevisíveis, mas de você violar essa questão da confiança e da previsibilidade, você manipular isso de forma que atinge o seu próprio interesse. Não é mais uma questão de previsibilidade social, mas é uma engenharia social maligna onde a pessoa cria os estímulos que vão guiar determinadas atitudes para o benefício próprio ou de terceiros, dependendo de como a situação for. Digamos como seria o próximo passo dessa perversidade. Não só é o pecado em si da mentira, mas como você usa isso com malícia para alcançar objetivos escuros, se aproveitando da credibilidade das pessoas e dessa necessidade geral que nós temos na vida social de acreditar nas informações e de dar crédito mesmo nesse sentido. E é interessante assim, a verdade é um conceito muito básico, qualquer organização, qualquer estrutura de sociedade, você vê que isso é algo que é levado a sério até em organizações criminosas. O sujeito no mais baixo nível moral leva a confiança e a verdade, desde que sejam entre eles ali, extremamente a sério. Isso você falou de a liberdade gerar desconfiança, isso gerar o caos. Isso acontece até onde você já tem caos instalado. Você tem pessoas que trabalham para a destruição da vida de outras pessoas, ou da ordem social, etc. É uma questão tão básica, tão fundamental, na relação humana, que até em organizações criminosas isso é extremamente utilizado. E não só humanas. Eu tinha até comentado isso com a Vânia ontem, eu tinha deixado isso fora do estudo, mas tem um teólogo americano que ele fala o seguinte: até o diabo, que é o pai da mentira, ele precisa de usar a verdade na comunicação com os demônios, com os agentes dele, para que ele consiga produzir os intentos mentirosos dele. Porque se ele usar totalmente de mentira, ele não ia conseguir nem coordenar minimamente as ações para que as tentações e as coisas pudessem ter um resultado positivo dentro daquilo. Mas o interessante é que a gente não tem feito isso, mas como é importante a gente ler, às vezes, a pergunta também e ver a resposta, porque trabalhando a resposta do Ioannis, não que ele seja supra-sumo, mas ele estudou de fato a
quantas coisas a gente extrai de positivo aqui. Né? Só nesse parágrafo aqui você vê várias coisas, porque através de um pecado, outros estão escondidos. Né? É por isso que quando a gente peca, não peca contra aquele pecado principal. Outros, porque há uma malícia dentro do nosso próprio coração que nos faz levar a mentira, nesse caso aqui especial. Por que eu estou mentindo? Por motivos egoístas, como diz assim, propósitos egoístas, que puxaram a atenção, ou por outra coisa qualquer. Quantos de nós temos que mortificar, né? E ver como a gente erra constantemente. Né? A gente é constantemente impactado pela palavra e a gente vê como falhos nós somos. Não dá para a gente se isentar da presença de Deus, porque quando a gente olha, não há parte sana no cara. Não, e até dentro dessa questão da confiança do lado espiritual que a gente falou, é só porque a gente pode ter essa confiança na obra de Deus que você não lê essas coisas e se desespera. Porque assim, cada sentença dessa, cada negocinho aqui, cada um dos mandamentos é coisa pra caramba, e você fala, não é possível, não tem um aqui que eu passe batido. Não há um detalhe que você fala, não, pô, realmente isso aqui eu tô. Olha, por isso que talvez os reformadores, quando fizeram as confissões, eles tendenciaram a estar mais próximos da verdade. Não dela totalmente, mas das escrituras, para que a igreja tivesse uma uniformidade, para que todos falassem a mesma língua, para que isso fosse uma verdade no seio da igreja. Por isso você tinha as confissões, para que você pudesse andar naquele caminho e crer que aquele caminho era o caminho mais correto a ser seguido à luz das escrituras. Né? Então, e uma observação, fugindo aqui um pouco do tema, mas em cima disso que você falou, que é interessante, é o seguinte: as confissões nasceram com o objetivo justamente de unidade. Então a ideia era, qual é o mínimo que a gente precisa crer para caminhar junto. Então, assim, a maioria das sentenças que são de confissão das questões doutrinárias, elas não são nem fechadas, nem elas são exaustivas. Aquilo é aquele mínimo que você precisa para caminhar junto. E hoje em dia a gente vê que muitas vezes as confissões são usadas para divisão. Cada uma daquela coisa tem que ser mega específica, mega exata, senão, se você não fez isso é porque não é confessional, porque não sei o que não tem. E o que tinha o interesse de ser usado para uniformidade está sendo usado justamente para causar divisão e dissenso dentro da igreja. É lamentável, mas acontece bastante. As melhores ferramentas podem ser usadas com fins equivocados. Então, vamos passar para a próxima. Então, assim, essa foi a ideia do falar em verdade. Por que mentir, falar em verdade tem consequências tão graves e é tão importante. E aí a próxima sentença que o catecismo usa é o caluniar. E vou ler primeiro aqui o comentário do Johannes, como a gente tem feito, para trabalhar em cima aqui os textos e o que o catecismo está querendo dizer ali com caluniar. E a segunda pergunta aqui dessa explicação, ele diz: o que são injuriar e dissimular? Caluniar é ofender por ação ou dito infamante, dar informações maliciosamente falsas sobre a pessoa. Dissimular é uma forma mais grave de caluniar, é falar malignamente de alguém pelas costas e agir de outro modo diante da pessoa. Caluniar e dissimular são pecados não apenas porque envolvem inverdades, mas também porque são contrários ao amor devido ao nosso próprio e ao nosso zelo pela boa reputação. Então, o que a gente tinha falado antes, parece que o catecismo ele vai seguindo uma ordem de grandeza aqui. Você começa com um determinado pecado e aquilo sempre vai escalando. Que era simplesmente
uma mentira, uma informação falsa, passa a se tornar uma ação coordenada para destruir uma pessoa, para obter um interesse, uma vantagem ilícita. Tem um ditado que diz que você falar a mentira, às vezes ela se torna uma verdade. Né? É verdade. Não, e isso vem dessa nossa necessidade de acreditar nas coisas. Então aquilo entra na fibra social de tal forma que o mais previsível, entre aspas, até o mais correto, é você agir de acordo com que aquela informação fosse verdade, porque ela passa a se estruturar, né? A sociedade ela vai se estruturando em cima de certas informações. Então, quando a mentira se estabelece de tal forma, a própria fibra social ela já é estruturada em cima dessa mentira. Então, acaba que a verdade ela é mais desestruturante do que a própria mentira, porque a estrutura é baseada numa mentira. Isso é uma situação muito complicada. Das bem-aventuranças, né? Ele falando isso, né? Onde você vai construir sua casa? Exato. Sobre a rocha, sobre a areia. Você tem uma estrutura, isso que você acabou de falar. Você tem uma estrutura que você constrói em cima da areia. Aí ela está construída, está servindo a mesmo propósito. Vai chegar uma hora que Mas ela não tem base. vai ruir. E quando chega aquele momento de cobrança, entre aspas, você não tem o suporte para que aquela estrutura fique de pé. Então eu vou... João, você pode ler Salmos 15, 3 e 50, 20. Pode ler, Felipe? Esse texto é muito interessante porque a gente vê nesse... Posso só? Desculpa cortar, porque o seu deu verso 2 vai falar o completo oposto. Ele vai falar que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Aí que ele vai falar o contrário. Leu um. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo e quem há de morar no teu santo monte? Que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. E esse texto é muito importante justamente por causa disso. Você pergunta, quem habitará com o Altíssimo? Ou seja, quem vai prestar um culto, uma adoração? Quem vai estar sobre a morada de Deus? E é justamente essa questão da verdade, ela é importantíssima nesse contexto de adoração, porque, como também nós temos ouvido aqui diversas vezes, inclusive aquele texto de Isaías que recorrentemente é lido aqui em diversos aspectos da liturgia ou da escola dominical, a adoração a Deus, ela não são atos externos de adoração, é uma questão, uma devoção interna que envolve toda a vida do crente. Então, quem é que é realmente o crente? Quem é que adora a Deus? É quem ama a verdade no íntimo, quem não injuria. É toda uma questão de... É a mesma coisa que a gente estava conversando aqui da base. A nossa adoração tem base ou não, dependendo da verdade da nossa fé, da estrutura que nós montamos para fora do culto. Não é o dia do domingo, o culto público, que vai ser o suporte da vida cristã. Ele exterioriza uma estrutura que tem que estar montada na verdade, no íntimo do coração, bem escondida, e ela só vai se demonstrar externamente através desse e outros atos de adoração. Rafael, esse salmo que o João viu é interessante porque é um salmo que aponta para Cristo, né? Cristo era a própria verdade personificada.
E aí a gente vê esse mandamento sendo aplicado para nós, a nossa responsabilidade de representar o Senhor Jesus na nossa vida, né, na igreja, na sociedade. Exatamente. É o caráter de Cristo. Quem habita no esconderijo do Altíssimo é Cristo. Nós fomos conquistados para debaixo do sacerdócio dele podermos usufruir também, mas o verdadeiro habitante do esconderijo é... Os cristãos, você vê isso em Atos, eles são chamados cristãos, né? Acho que é em Atos, não sei o capítulo. E a ideia ali, dessa palavra, é pequenos cristos. Você acabou de falar. Pequenos cristos. A ideia é um cristão pequeno cristo. Você vê isso que reflete a imagem. A ideia de que todos deveriam emular o caráter de Cristo nas suas ações. E 50-20, por favor, filho. Sentais-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Ou seja, mais uma vez, Deus condenando a utilização indevida das palavras e você macular a honra e a respeitabilidade dos seus irmãos. Dá uma olhadinha no título da Sociedade Bíblica, do capítulo 50, no agora. Nem sempre eles acertam, né? Mas olha o que ele diz aí. Eu não vou nem ler, deixa eu ler para você cantar. A essência do culto a Deus. Exatamente. Isso é muito importante. E não vai dar nem para chegar na metade, né? Mas vamos. Continuando aqui a próxima sentença ali, a próxima palavra que está nesse contexto também, que é a do detrair, né? Que aqui ele não diz exatamente detrair, mas é detrair. Isso, é esse que a gente vai ler agora. E a explicação dele é: o que quer dizer o catecismo com detrair? A outra palavra comumente utilizada para isso é depreciar. Significa falar mal de alguém com o objetivo de detratar ou aviltar a sua influência ou boa reputação. É desabonar ou desqualificar alguém. Então, mais uma vez, a ideia que a gente tratou ali, vai tudo, de certa forma, se repetindo, apesar de estar trazendo elementos novos e específicos de determinados pecados. Você está roubando a pessoa da boa fama dela, da justa influência, de diversos bens morais que ela conquistou diante daquela comunidade com base nas ações corretas, no seu proceder justo, se for esse o caso. Você está roubando talvez um bem muito mais importante do que qualquer bem material que a pessoa possa ter. Porque bens materiais você perde, você recupera, são coisas que não tem ali, digamos, um valor afetivo diretamente intrínseco. O valor que ele tem é aquele valor em espécie. Se você tem uma nota de 10, se você tem 2 de 5, se você tem 5 de 2, não faz a mínima diferença. Agora, tem certas coisas que uma vez perdidas você não tem recuperação. No direito existe até um termo específico para isso. São coisas que você pode trocar, substituir por outra da mesma quantidade ou qualidade, e coisas simplesmente insubstituíveis. Nunca vai ter outra exatamente igual. E é exatamente isso. Depois que a mentira sai, dificilmente a verdade é restabelecida da forma com que ela realmente era. Como se fosse o nosso tecido. Uma vez que o tecido se rompe, mesmo que você costure ali, faça alguma coisa, fica aquela cicatriz, né? A fibra social, ela segue esse mesmo raciocínio. E isso aí é tão perverso que às vezes com uma mentira você destrói o que aquela pessoa levou anos dizendo a verdade, lutando até com os próprios pecados. Ele construiu uma boa fama, um bom nome baseado na verdade, e às vezes você vai com uma mentira e destrói tudo. Ou até com a verdade
falando, ele fala. Sim. Como foi o caso? Mefibosete realmente não foi, mas por que ele não foi? Aquilo foi distorcido e acabou. Não é à toa que Provérbios fala, né, que como é que é, não sei qual é o termo exato, mas que o caluniador, ele separa os maiores amigos, né? Você traz e a amizade também tem essa mesma característica. Depois que você quebra aquela confiança, por mais que você saiba que não fosse assim, mas é estranho. Quando há uma ruptura emocional, você tem uma ligação emocional fortíssima com aquela pessoa e depois, mesmo que aquilo seja desmentido, tudo, parece que não é automático aquela ligação emocional. O seu cérebro já sabe que aquilo tudo foi uma mentira, foi um mal entendido, mas o seu coração não consegue sentir o mesmo amor, o mesmo carinho por aquela pessoa, mesmo que você entenda que aquilo ali foi uma situação pontual, é uma questão realmente muito... Mesmo quando existe pecado, né? Uma pessoa que pecou, que se arrependeu, um ladrão, por exemplo, ele não é mais ladrão. Exato. Mas aí você fala, você sabia que quando tal era ladrão, como isso? Tal. Você trazia à tona pecados do passado. Não, exatamente. A calúnia pode ser usada as verdades para caluniar. Até, como você falou, uma verdade que no passado era verdade, mas agora pode não ser mais verdade. Você utiliza isso de forma maliciosa, dando a entender que uma situação que não se faz mais presente está presente hoje. Então é uma verdade mentirosa, né? Digamos assim. O próprio caso de Davi com Mefibosete exemplifica isso que você falou, né? Davi ficou sabendo depois, né? Mefibosete falou para ele a verdade, né? Eu não fui, porque eu saí e tal. Mas ainda assim, Davi restituiu só metade do que recebeu. Então, mesmo diante da verdade, ainda se tem que ir atrás. Será que essa é a verdade? Sempre que você escuta os dois lados, você não tem como decidir. É muito difícil você fazer uma escolha de que um lado é 100% verdadeiro e o outro 100% falso. A gente tem uma tendência a tirar uma média ali e falar... É um mal ao outro, né? Tipo uma chamarinha que ele falava assim, Coragem na bola. Toda história tem três lados. O de um, de outro é verdade. Sempre tem alguém que puxa o seu lado. Exato, e como você não tem como descobrir o terceiro lado, você faz um desconto padrão, né? Determinadas pessoas você dá um desconto de 30%, se você, ou outro que já tem o costume de falar algumas coisas, você dá um desconto maior, e no final você sintetiza aquelas duas coisas ali no que te parece mais verossímil com a verdade, mas você não tem como agir 100% naquela situação justamente por conta da mentira. Por isso a pergunta do Salmo 50, quando a gente escuta isso de forma tão pensada como está fazendo aqui agora, a gente vê que não tem para onde correr, só para Cristo. Quando nós erramos, e eu falo isso em mim, pelas minhas próprias palavras, que a gente é descortinado do nosso pecado, e a gente vê como a gente erra, cara, como a gente é pecador, só mesmo na justiça de Cristo que a gente se livra, essa graça que se renova, aí que a gente vê que é crente quando a gente tem tristeza, dor pelo nosso pecado, pela nossa falha, porque a gente, por nós mesmos, não temos essa capacidade de discernimento das nossas faltas. É graça de Deus, Ele que vem a nós e fala, olha, está errado, precisa confessar os pecados. Não, e a confiança nisso é importantíssimo, porque se a gente não confia nas promessas e na graça de Deus, você desespera da vida cristã, porque você constantemente, mesmo se esforçando para não cometer os pecados, você peca novamente. E a nossa tendência humana, com quase tudo na vida, é isso. Quando você tenta uma, você tenta duas, você não consegue, você desiste. Então, é aí
se a sua esperança, se você não crê na Escritura, que aquilo que Deus diz para você é imutável e é verdadeiro, que se você confessa o seu pecado, que é essa luta aí que você tem, eu luto pelo meu pecado e em dado momento eu caio nele de novo. Se você não tem fixo essa esperança de que o Senhor, se você confessou genuinamente o seu pecado, Ele te perdoa, você não tem essa esperança. Você fica desesperançoso para a sua vida. Não, sim, por isso que você pode perceber que a justiça própria, sempre que uma pessoa tenta se relacionar com Deus com base em justiça própria, ou ela vai se tornar um hipócrita, ou ela vai apostatar. Porque não demora muito para você perceber que você não vai conseguir ser justo o suficiente para se relacionar com Deus na sua própria justiça. Então, ou você vai camuflar isso com atos exteriores de justiça, enquanto você guarda toda a concupiscência no seu próprio coração e se torna um hipócrita, ou você desiste. Assim, a gente, infelizmente, já teve conhecimento de pessoas que foram aumentando as regras, e cada vez era um padrão de justiça mais alto, não pode. Chega um momento que a pessoa surta e fala, não há como viver isso, não há esperança, não há vida, não há felicidade, não há alegria nesse caminho, e a pessoa abraça a impiedade por perceber que não consegue, não havia como ela amealhar essa quantidade de justiça própria suficiente para lidar com Deus. Então, essa confiança na graça e na misericórdia de Deus é essencial, porque sem isso você necessariamente você vai cair na hipocrisia, ou você vai apostatar por não aguentar, não suportar a luta. A luta contra o pecado é muitas vezes muito pesada mesmo. Nós muitas vezes ficamos fragilizados diante de determinadas situações, como no próprio Peregrino ele fala, quando cai lá esqueci, areia movediça, e ele fica preso e já não tem mais forças para lutar contra aquilo. A gente chega nessa situação algumas vezes durante a nossa caminhada, a gente recobra o fôlego, e se você cai muitas vezes em desânimo, então é realmente a confiança na verdade da palavra de Deus que vai nos dar esse ânimo para que a gente continue lutando, continue na caminhada. Então, para finalizar, já que não dá mais tempo de falar nada, vou até comentar desse sentido. O comentário que eu fiz aqui com o pastor, que tem tudo a ver com hoje, uma coisa que eu estava meditando na pregação de hoje, que a Bíblia compara muito o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus com os tesouros, inclusive os materiais. E até numa pregação de algumas semanas atrás, que foi no verso que o tesouro do rico é a sua cidade forte. E o pastor explicou como isso é feito, como é a cidade forte, como isso pode, na verdade, ser um tropeço se ele não vem acompanhado com a confiança em Deus. Então, o que nós fazemos com as riquezas no dia a dia? Nós suprimos as nossas necessidades que a gente tem de acordo com a caminhada. Se você precisa de um deslocamento, você vai pegar um dinheiro que você tem no bolso, vai pagar um ônibus, vai pagar um táxi, você vai pegar um Uber. Se você precisa comer, você vai tirar do seu tesouro para prover aquela necessidade. E da mesma forma é com a nossa vida espiritual. Nós vamos aprendendo de Deus com as pregações, com os nossos estudos públicos e privados, e a gente vai guardando esse tesouro para, como Jesus diz, nos momentos que nós precisamos, o bom homem possa do seu bom tesouro tirar coisas boas. Então, quando somos assaltados por alguma incredulidade, a gente pegar lá no nosso tesouro uma promessa de Deus, um versículo que está guardado para se firmar na promessa. A gente está diante de uma situação que a gente está pressionado e pode tomar uma atitude pecaminosa, você ir lá no seu tesouro e buscar aquele conhecimento de como eu vou agir dessa forma, como eu vou fazer. E da mesma forma que a gente precisa trabalhar para ter o nosso salário, o nosso tesouro terreno, a gente também tem um trabalho árduo
para que a gente possa adquirir e ter da onde tirar essas coisas boas do nosso tesouro espiritual. Então fica essa meditação do nosso trabalho, o quão custoso, mas o quão recompensador é, porque como nós vimos hoje, Provérbios fala muito isso, no dia do juízo, no dia final, na hora em que as coisas realmente vão ser pesadas e delimitadas, e dali vai advir uma consequência eterna para a nossa vida, para as nossas almas. O que vai pesar vai ser o nosso tesouro, que a gente trabalhou duro, que a gente possa chegar no final dessa caminhada e poder dizer como Paulo, que eu lutei o bom combate, eu me esforcei, fiz tudo o que eu podia, e agora o meu tesouro realmente está ali guardado, e eu vou poder desfrutar desse verdadeiro tesouro. Por isso fique como a nossa meditação hoje. Senhora, pastor, para a gente finalizar.